Inclinemos os nossos rostos para orar. Pai Celestial, damos-te graças pelo privilégio de nos encontrarmos aqui, neste dia, para estudar este magnífico livro de Gênesis. Pedimos-te, Pai, a presença do Teu Espírito Santo. Abre as nossas mentes e os nossos corações para receber a Tua mensagem. E agradecemos-te por escutares a nossa oração, pois pedimos-te no precioso nome de Teu Filho, Cristo Jesus. Amém. Quero saudar cordialmente todos os presentes e que sejam bem-vindos a este seminário especial, intitulado Descobrindo os Mistérios de Gênesis. No nosso tema de hoje vamos analisar alguns aspectos introdutórios sobre o livro de Gênesis. A primeira coisa que quero dizer é que a palavra Gênesis significa começo ou origens. Isto é, o livro de Gênesis tem a ver com os começos ou com as origens. Examinando o livro, damos-nos conta de que o livro nos fala de vários começos. Por exemplo, fala-nos do começo do cosmos, da atmosfera, das águas, da terra, daquilo a que se chama o cosmos. Também nos fala da origem da vida, da origem das plantas, da origem dos animais, da origem do homem, da origem da mulher, da origem do pecado, da origem da morte, da origem da redenção ou da salvação, da origem das nações. O livro de Gênesis até nos fala da origem do conflito entre os árabes e os judeus. Quer dizer, o livro de Gênesis apresenta-nos em toda a sua glória a origem da maioria das coisas que nós conhecemos hoje no planeta. Quero dizer-vos algo no que respeita à cronologia do livro de Gênesis. O livro de Gênesis relata os primeiros 2500 anos da história do planeta Terra. Inclusivamente, em Gênesis há alguns relatos que não se encontram registados em nenhum outro lugar histórico. Por exemplo, não irão encontrar em escavações arqueológicas a história de Caim e Abel, a história da Torre de Babel, ou a história do dilúvio, como se encontra na Bíblia, e outras histórias diluviais. Não vão encontrar na história nenhum destes eventos de Gênesis 1 a 11. Quer dizer, o livro de Gênesis apresenta-nos de uma forma fidedigna, fiel, a história do planeta Terra durante os primeiros 2500 anos. O livro de Gênesis apresenta-nos uma cronologia curta do planeta Terra. O que quer dizer é que o livro de Gênesis não dá validade à teoria da evolução. Ainda assim, o Papa João Paulo II, que foi muito admirado por muitas pessoas no mundo, disse que a teoria da evolução é mais que uma mera teoria. Ou seja, ele estava a dizer que provavelmente o mundo veio a existir através da evolução. Mas o livro de Gênesis desconhece a teoria da evolução. O livro de Gênesis apresenta uma cronologia curta da Terra. Segundo este livro, o nosso planeta tem aproximadamente 6.000 anos de história. E o livro de Gênesis relata os primeiros 2500 anos desses 6.000 anos de história. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, aproximadamente 1500 anos antes do nascer do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, o livro de Gênesis teve o seu autor. O seu autor foi Deus. O seu escritor foi Moisés. E a razão pela qual quero ressaltar este ponto é porque há muitos eruditos hoje que dizem que Moisés não foi o autor. Um pouco mais à frente no nosso estudo vamos falar sobre esse aspecto. O livro de Gênesis é como que uma sementeira da Bíblia. As ideias que encontramos em Gênesis são semeadas e desenvolvem-se ao longo do resto da Bíblia.
Permitam-me ilustrar o que quer dizer. Nós, aqui em Fresno, temos um parque nacional que se chama Parque Nacional Sequoia. Gostaria de perguntar quantos dos aqui presentes já visitaram o Parque Nacional Sequoia, onde se encontram essas árvores tão gigantescas? Pois permitam que vos diga algo acerca dessas árvores chamadas sequoias. Algumas delas têm 3.200 anos de idade. Algumas delas medem mais de 90 metros, 300 pés, de altura. Além disso, há árvores que pesam de 1 a 3 toneladas. Uma só árvore, queridos amigos e irmãos. Mas o mais interessante é que essas árvores, as sequoias, algumas delas com 3.200 anos de idade, tiveram a sua origem em uma semente que tem o tamanho de um grão de aveia. Quer dizer, essa árvore, por exemplo, o General Sherman, que possivelmente já visitaram, originou-se através de uma pequena semente. Ou seja, a árvore encontrava-se encerrada na semente. A única coisa que faltava era semear a semente para que ela crescesse e finalmente produzisse a árvore que hoje vemos nesse Parque Nacional. O mesmo podemos dizer de Gênesis. Em Gênesis temos as sementes. Essas sementes, no decorrer da Bíblia, crescem e finalmente chegam ao seu maior crescimento e seu maior desenvolvimento no livro de Apocalipse. Quer dizer que Gênesis tem as sementes e Apocalipse tem essas sementes plena e totalmente desenvolvidas. E o decorrer bíblico é o crescimento dessa semente. Por isso, neste seminário, não vamos estudar apenas o livro de Gênesis, mas vamos ver como é que se desenvolvem as ideias de Gênesis através de toda a Bíblia, culminando no livro de Apocalipse. Permitam que mencione um par de exemplos para que entendamos este conceito da semente, desenvolvimento e crescimento dessa semente ou dessa ideia. O meu versículo favorito da Bíblia está em Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Quero convidar-vos a ir comigo a Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Este é um versículo carregado de significado. Vai ser o tema central, o versículo central do nosso seminário. Diz aí, Deus falando à serpente, que é Satanás, diz o seguinte: e porei inimizade entre ti e a mulher. Quer dizer, entre a serpente e a mulher. E entre a tua semente e a sua semente. Quer dizer, vai haver inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a semente da serpente e a semente da mulher. Mas agora reparem na última parte do versículo que diz: esta, quer dizer a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás, portanto, à semente da mulher, lhe ferirás o calcanhar. 4 ideias-chave neste versículo. Primeiro, inimizade. Segundo, uma serpente. Terceiro, uma mulher. E quarto, a mulher tem uma semente que está em guerra contra a serpente. Meus queridos amigos, esta ideia de Gênesis 3:15 desenvolve-se e cumpre-se no livro de Apocalipse. Reparem no capítulo 12 de Apocalipse e os versículos 1 a 5. Apocalipse, capítulo 12 e os versículos 1 a 5. Temos aqui o desenvolvimento desta semente de Gênesis 3:15. Diz aí, em Apocalipse 12 e versículo 1, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Portanto, temos uma mulher, certo? Vejamos o versículo 2. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Quer dizer, tinha no seu ventre uma semente.
tinha no seu ventre um filho que ia nascer. Reparem o versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E se forem ao versículo 9, vão constatar que esse dragão vermelho é o diabo e Satanás, a antiga serpente. Agora reparem no que diz o versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Ora, eu pergunto, podemos ver aqui as ideias básicas de Gênesis 3:15? Claro que sim. Vejamos, há uma mulher? Há. Há inimizade? Claro que sim. Há um dragão ou uma serpente? Claro que sim. A mulher tem uma semente com a qual luta o dragão ou a serpente? Claro que sim. Portanto, para entender Apocalipse 12, 1 a 5, temos que regressar a Gênesis 3 e versículo 15. Quero que vejamos outro exemplo. Gênesis, capítulo 2 e versículo 24. Gênesis, capítulo 2 e versículo 24. Estamos a ver como as sementes de Gênesis se desenvolvem na Bíblia e se cumprem finalmente e alcançam o seu maior crescimento no livro de Apocalipse. Gênesis 2 e o versículo 25. Vamos ler o versículo 25 e está aqui a falar de Adão e Eva. E diz, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Em que condições estavam Adão e Eva quando foram criados por Deus? Estavam nus e não se envergonhavam. Agora preciso fazer uma explicação de algo que vamos estudar com maior profundidade mais adiante, neste seminário. Adão e Eva estavam nus no que diz respeito a vestes artificiais feitas por seres humanos. Mas, segundo a Bíblia, eles estavam cobertos com um manto glorioso de luz. Ou seja, estavam cobertos com a glória de Deus. Agora, o que sucedeu quando Adão e Eva pecaram? O que se passou com esse manto de luz? Reparem no que diz Gênesis, capítulo 3 e o versículo 7. Gênesis, capítulo 3 e versículo 7. Diz, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Reparem que o manto de luz desapareceu e naquele momento deram conta de que estavam nus. No seu estado de inocência, no seu estado de pureza e justiça, estavam vestidos com o manto de luz. Quando pecam, o manto de luz desaparece e dão-se conta de que estão nus. O que Adão e Eva resolveram fazer para cobrir a sua nudez? Diz a última parte do versículo 7, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si o quê? Fizeram para si aventais de folhas de figueira. Quer dizer, taparam a vergonha da sua nudez com folhas de figueira. Mas sabem que, mesmo depois disso, eles sentiam-se nus? Porque depois, no versículo 10, Deus chamava por Adão e Eva, dizendo, onde estão? E eles disseram, tivemos medo porque estávamos nus. Mas eles já não estavam nus porque tinham as folhas de figueira. Obviamente a sua nudez não era física. Eles não tinham o manto glorioso de luz. Mas quero que reparem como é que Deus cobriu a vergonha da sua nudez. Versículo 21, e isto vamos estudar mais detalhadamente no nosso próximo tema. Diz aí, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Agora, reparem nas ideias que temos aqui. Temos a ideia de vestes. Temos a ideia da vergonha. Temos a ideia
de nudez. Agora quero que vamos a Apocalipse, ao capítulo 16 e ao versículo 15. E os senhores vão dizer-me se Apocalipse 16, 15 tem alguma relação com o que acabamos de verificar em Gênesis 2, 24. E também no capítulo 3 e no versículo 21. Reparem no que diz em Apocalipse, capítulo 16 e o versículo 15. Aqui está a falar-se da batalha de Armagedon. E reparem nas ideias que contém. Diz em Apocalipse 16, 15. Está a falar Jesus. Eis que venho como ladrão. Agora escutem bem. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus quê? Os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Pergunto, há alguma relação entre este versículo e os versículos que lemos em Gênesis? Claro que sim. Fala das vestes, fala da nudez e fala da vergonha. Não podemos entender estes versículos de Apocalipse 16:15 sem relacionar com Gênesis, onde se encontram estas ideias. E durante este seminário vamos ter uma sessão completa sobre Apocalipse 16:15, sobre a grande batalha de Armagedon. Estes são apenas dois exemplos de como as sementes de Gênesis se desenvolvem através da Bíblia e culminam o seu crescimento no livro de Apocalipse. Agora, uma pergunta que surge sempre que se estuda o livro de Gênesis é a seguinte: o livro de Gênesis é história ou o livro de Gênesis fala de mitos e lendas? Quero dizer-vos que não tenho dúvida nenhuma de que as histórias que se encontram no livro de Gênesis sucederam exatamente como aí se encontram registradas. Agora, também quero dizer-vos que os autores do Novo Testamento todos criam que as histórias de Gênesis são literais. Jesus, o apóstolo Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, João, São Judas e os outros autores do Novo Testamento todos entenderam que estas histórias de Gênesis eram literais e que sucederam exatamente como a Bíblia diz. Agora quero dar-vos alguns exemplos no Novo Testamento, onde se mencionam algumas histórias do livro de Gênesis como literais. Porque há muitos eruditos, inclusivamente teólogos hoje em dia, que dizem não, as histórias de Gênesis são mitos ou são lendas, são histórias que ensinam uma grande lição moral, mas nunca se realizaram na história. Quero dizer-vos que as pessoas que ensinam isso estão a dizer que não creem em Jesus, nem no apóstolo São Paulo, nem no apóstolo São João, nem em São Mateus, nem em nenhum destes, porque todos estes autores criam que estas histórias de Gênesis são literais. Vejamos, por exemplo, Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19 e os versículos 4 a 6. Mateus 19 e os versículos 4 a 6. Eu pergunto, os senhores creem que Jesus queria que Adão e Eva foram pessoas históricas literais? Os senhores creem que foi Deus que fez o matrimónio no começo? Jesus acreditava nisso. Reparem no que diz Mateus 19 e o versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Pergunto, Jesus queria que Adão e Eva eram personagens históricos literais? Claro que sim. Jesus queria que o primeiro matrimónio foi literal, entre Adão e Eva? Claro que sim. Mas se disserem que não, então está a pôr em causa quem?
Estão a pôr em causa as palavras de Jesus. Nesse caso, estão a contrariar aquilo em que Jesus queria. Mas vamos ver algumas outras histórias de Gênesis. Por exemplo, temos uma semana de 7 dias, certo? Alguma vez se perguntaram porque é que temos uma semana de 7 dias? Porque é que não tem 10 ou 5 ou 3? Porque é que a semana tem 7 dias? Porque no livro de Gênesis é-nos dito que Jeová criou o mundo em 6 dias e repousou quando? E repousou no 7º dia. Sabiam que o Senhor Jesus Cristo queria que esse 7º dia era bem literal de 24 horas? Porque em São Marcos 2,27 o Senhor Jesus Cristo declarou que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O Senhor Jesus Cristo cria no sábado. Disse que o sábado foi criado originalmente. Isto quer dizer que Jesus queria que a nossa semana vem da semana literal ao começo da história. Em Lucas 3, encontramos outro exemplo interessante. Não o vamos ler agora, vou apenas explicar. Temos em Lucas 3 a genealogia de Jesus. Sabem o que é uma genealogia? É a lista dos antecessores de Jesus. E é interessante que é mencionando, começando com José, o pai de Jesus, e o relato continua para trás e termina com Adão. Agora pergunto, os senhores creem que Jesus foi um personagem histórico literal? Creem que Jesus foi um personagem histórico que viveu dentro do decurso da história? Claro que sim, nada o nega. Mas então eu pergunto, se Jesus, que é mencionado no começo da genealogia de Lucas 3, é um personagem histórico e é mencionado toda a lista dos seus antepassados, eu pergunto, o último que é mencionado na lista, Adão, também tem de ser um personagem histórico? Claro que sim. Não se pode dizer que Jesus é o último da sucessão da lista, é um personagem histórico, mas Adão, na realidade, não foi um personagem histórico. Porque todos os personagens na genealogia de Jesus foram pessoas reais que viveram dentro do espaço e dentro do tempo. Outro relato que Jesus aceitou como literal, que os cientistas dizem, nunca houve um dilúvio universal, isso nunca se passou, dizem muitos cientistas e historiadores, assim como teólogos e ministros. Eu pergunto, Jesus queria que o dilúvio foi literal, algo que se passou historicamente? Claro que sim. Reparem em São Mateus, capítulo 24, e versículos 37 a 39. Mateus 24 e os versículos 37 a 39. Palavras de Jesus. Diz, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu pergunto, a segunda vinda de Jesus vai ser um evento histórico literal? Vai decorrer assim como diz a Bíblia? Claro que sim. Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, assim vai ser a sua vinda. Assim, se o dilúvio foi histórico, a sua vinda também vai ser um evento histórico. Versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pergunto, Jesus acreditava num dilúvio literal que se realizou na história e no tempo? Claro que sim. Agora, e acerca de Caim e Abel? O Novo Testamento confessa que Caim e Abel foram personagens reais e históricos que existiram? Claro que sim. 1 de João, capítulo 3 e versículo 12. 1 de São João, capítulo 3 e o versículo 12. Aqui, Caim e Abel são apresentados como personagens históricos. Diz aí, não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Pergunto, o apóstolo São João queria que Caim e Abel foram personagens reais que viveram dentro do curso da história? Claro que sim. Mas se disserem que não, então estão a pôr em questão as palavras de São João. O que disse Jesus. Sabiam que o Novo Testamento também nos diz que Enoque foi um personagem real e histórico?
Esse indivíduo que viveu uma vida tão santa que a Bíblia diz que nem sequer morreu no planeta Terra, mas Deus o levou. Reparem no que diz Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 5. Hebreus, capítulo 11 e versículo 5, acerca deste personagem, Enoque, que foi um personagem literal, real e histórico. Diz no versículo 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Agora, eu acredito que o apóstolo São Paulo escreveu o livro de Hebreus. Eu pergunto, o apóstolo São Paulo queria que Enoque foi um personagem literal, histórico, real, exatamente como relata o livro de Gênesis? Obviamente que sim. Agora, alguns dizem que Sodoma e Gomorra nunca existiram. Alguns cientistas, alguns teólogos, alguns historiadores, inclusive ministros, dizem essa história de Sodoma e Gomorra é uma história imaginária que para nos ensinar que temos que nos portar bem. Agora eu pergunto, Jesus queria que Sodoma e Gomorra existiram e foram destruídas pelo fogo? Claro que sim. Reparem no que diz São Lucas 17 e o versículo 28. São Lucas, capítulo 17 e o versículo 28. Diz aqui, como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Jesus queria que Ló foi um personagem histórico literal? Claro que sim. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Reparem que as histórias do livro de Gênesis ocorreram exatamente como estão relatadas. O testemunho dos autores do Novo Testamento corroboram que estas coisas se passaram exatamente como descritas na Bíblia. Agora, alguns de vós podem estar a perguntar porque é que o pastor Bora enfatiza e recalca tanto esta questão. Quero dizer-vos que desde a época que se conhece como a Idade da Razão, que começou na segunda metade do século XVIII, os filósofos, os cientistas, os historiadores e alguns teólogos começaram a ensinar que as histórias de Gênesis, na realidade, não são histórias que se realizam ou que se realizaram tal como diz o livro de Gênesis, mas são mitos e lendas. E mais, a maioria dos eruditos começaram a ensinar que o livro de Gênesis nem sequer foi escrito por Moisés 1500 anos antes de Cristo. Começaram a ensinar que o livro de Gênesis é um produto de muitos diferentes autores. Cada um escreveu uma história e depois veio um redator que juntou todas essas histórias no livro que hoje conhecemos como o livro de Gênesis. Um dia estudava no seminário e estava a fazer uma investigação e segui uma Bíblia que se chamava a Bíblia Arco-Íris. E é interessante ler o livro de Gênesis nessa Bíblia Arco-Íris e ver que por cada cor que se dá no livro de Gênesis, segundo os que prepararam essa Bíblia, isso indica que foi escrito por um autor diferente. E o livro de Gênesis está marcado com imensas cores, porque segundo eles o livro de Gênesis teve imensos autores. A Bíblia ensina que Gênesis foi escrito por Moisés. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, e o livro relata histórias reais. Possivelmente é deprimente para vós saber que hoje em dia há muitos ministros, e não são poucos, são mesmo muitos ministros e pastores e sacerdotes que não creem que o livro de Gênesis seja histórico. Faz alguns anos fui à Universidade de Andrews, num seminário de pós-graduação, para apresentar aí uma série de temas numa igreja. E durante o dia, como não tinha nada a fazer, decidi desfrutar da maravilhosa biblioteca que tem centenas de volumes. Uma pessoa enlouquece ali com todo aquele material. Mas pus-me a investigar o livro de Gênesis, especificamente Gênesis 3:15.
E sabem o que descobri? Que a maioria dos comentários bíblicos não creem que o livro de Gênesis é literal. Comentários escritos por teólogos e por ministros e por sacerdotes. Por exemplo, um comentário dizia: essa história de Eva e da serpente foi inventada por alguém para explicar porque é que nós hoje temos medo das cobras. Outro comentário dizia que a razão pela qual se escreveu a história de Caim e Abel é para explicar a origem das brigas que existem entre irmãos e irmãs. Outros comentários diziam que a história da Torre de Babel foi escrita para explicar de onde vêm todos os idiomas, mas não se passou historicamente. Quer dizer, todas as histórias, segundo estes eruditos, foram escritas para explicar coisas que existem hoje em dia, mas elas não se realizaram tal como relata o livro de Gênesis. Eu quero dizer-vos que prefiro crer em Jesus, em Paulo, em Pedro, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, do que crer em qualquer erudito moderno que não aceita a historicidade do livro de Gênesis. Agora quero dizer também que o livro de Gênesis tem muito que dizer no que diz respeito às disciplinas que se estudam nas universidades de hoje. Às grandes disciplinas, ao Departamento de Sociologia, ao Departamento de História, ao Departamento de Botânica, ao Departamento de Biologia, ao Departamento de Teologia. O livro de Gênesis tem algo a dizer sobre todas essas disciplinas que se estudam hoje nas universidades. Permitam mencionar algumas. Teologia. O livro de Gênesis começa a dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. É uma declaração teológica. Quer dizer, o mundo deve a sua origem a Deus. O livro de Gênesis tem muito a dizer sobre cosmologia. Quer dizer, como apareceu a atmosfera, porque é que há águas em baixo e águas em cima, porque é que há águas debaixo da terra. De onde apareceu a terra seca. Portanto, o livro de Gênesis tem muito a dizer, por exemplo, o capítulo 1 e o versículo 6 a 8 sobre a origem do cosmos. O livro de Gênesis tem muito a dizer quanto à cronologia, ou seja, do tempo. Depois de cada dia da criação diz: e foi a tarde e a manhã o primeiro dia, foi a tarde e a manhã o segundo dia. E se lerem um pouco mais à frente, por exemplo, Gênesis 1:14, diz que Deus fez o sol para governar o dia e fez a lua para governar a noite e também fez as estrelas para governar os meses e as estações do ano. Isto é, o livro de Gênesis fala-nos da origem da cronologia. O livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 9 e 10, também nos fala sobre a geografia, de onde e quando se originou a terra seca, onde os animais andam, onde estão as árvores e as flores e as plantas. É-nos dito aí que foi Deus que fez aparecer a terra seca no meio das águas. O livro de Gênesis tem muito a dizer de botânica, quer dizer, das plantas. No capítulo 1 e nos versículos 11 a 13, diz-nos que todas as plantas se iriam reproduzir de acordo com a sua espécie. E hoje em dia, o mundo da botânica diz-nos que as plantas reproduzem-se apenas segundo a sua espécie. O livro de Gênesis tem muito a dizer sobre astronomia. Fala da origem do Sol, sobre a origem da Lua, sobre a origem das estrelas. O livro de Gênesis tem muito a falar sobre zoologia, isto é, o estudo dos animais. Diz-nos que Deus, no quinto dia, fez as aves e os peixes. No sexto dia fez os mamíferos que há na terra. Isto quer dizer que os animais não vieram a existir através da evolução. Não evoluíram de algo menos para algo maior, porque no quinto dia fez Deus as aves, os peixes, e o sexto dia fez os animais terrestres. A Bíblia tem muito a dizer no livro de Gênesis sobre antropologia, a origem do homem. A Bíblia diz-nos que Deus tomou o pó da terra e fez o homem, e depois do homem fez a mulher. Isso encontra-se no capítulo 2 e no versículo 7.
O livro de Gênesis tem muito a dizer sobre sociologia. Por exemplo, que a sociedade não se compõe de casais, de pessoas que se casam para ter filhos. O livro de Gênesis diz-nos que Deus fez esse vínculo social no começo e que nós chamamos matrimónio. O livro de Gênesis tem muito a dizer sobre psicologia. Pensem que no princípio, antes do pecado, tudo estava em harmonia. Mas quando o homem peca, imediatamente surgem problemas matrimoniais. O homem atirando a culpa para a mulher atirando a culpa para a semente e para Deus, e aí começam as discussões matrimoniais. Aparece o temor. Escondi-me porque tive medo. Aparece o sentido de culpa, aparece a baixa autoestima, aparece a tendência para culpar outros por aquilo que fazemos, aparece o ódio, como se encontra na história de Caim e Abel. Todos os fenómenos psicológicos aparecem como fruto do pecado, e o livro de Gênesis fala-nos de todos estes fenómenos psicológicos. O livro de Gênesis tem muito a dizer de geologia, por outras palavras, o estudo da Terra. Diz-nos que este planeta, durante o dilúvio, sofreu coisas terríveis. Portanto, as pessoas que tratam de ler a Terra, hoje em dia, podem cair em erro se não creem no dilúvio, porque o mundo que conhecemos hoje não é o mundo que existia no começo. Ficou alterado como consequência do dilúvio. Apenas podemos entender isso conhecendo o que diz o livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem muito a dizer sobre filologia, a origem dos idiomas. Diz-nos em Gênesis capítulo 11 que os idiomas se originaram na Torre de Babel. O livro de Gênesis tem muito a dizer sobre história, especialmente sobre a história antiga. E o que diríamos das grandes perguntas que faz a filosofia? De onde venho? Por que estou aqui? Para onde vou? O livro de Gênesis tem respostas para cada uma destas perguntas. Quer dizer, as grandes disciplinas que se estudam nos departamentos das universidades hoje são temas que já se encontram traçados claramente no livro de Gênesis. Lamentavelmente, hoje em dia, são poucas as universidades que dão alguma importância ao que diz o livro de Gênesis. Agora, quero dizer-vos que o livro de Gênesis é, na realidade, a história de duas sementes. E voltamos outra vez ao capítulo 13 e ao versículo 15, onde diz: E porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher. Reparem, aqui temos uma dupla, a serpente contra a mulher. E entre a tua semente e a sua semente, isto é, outra vez a dupla, a semente da serpente e a semente da mulher. E depois diz, esta, a semente da mulher, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Outra dupla, a semente da mulher e da serpente. Por outras palavras, o livro de Gênesis é um livro da batalha entre duas sementes diferentes, uma boa e uma má. Temos, por exemplo, a história de Caim e Abel. Reparem, outra dupla. Caim, a semente de Satanás, isto é, o que tem o caráter de Satanás. E temos Abel, que é o bom, que tem o caráter de Deus. E estão em inimizade entre si. Temos em Gênesis 6 os filhos de Deus, que são os fiéis ao Senhor. E temos as filhas dos homens, que são as descendentes malévolas da descendência de Caim. Ou seja, temos esta dupla, os filhos de Deus contra as filhas dos homens. Temos no livro de Gênesis a história de Abraão e os construtores da Torre de Babel. Apresentam-se como radicalmente distintos e vamos perceber através de um dos temas que vamos estudar que Abraão encontrava-se a viver no mesmo sítio onde vivia os que construíram a Torre de Babel. E a família de Abraão estava a ser contaminada com os que ali habitavam, com a idolatria dos construtores da Torre de Babel. Portanto, Deus disse, eu não posso deixar que a minha semente fique aqui e se corrompa. Por isso Deus, segundo Gênesis 12, 1 a 3, chamou Abraão da terra dos caldeus, tirou-o desse ambiente e o levou para a terra de Canaã.
Abraão e os construtores da Torre de Babel, duas sementes opostas. Depois temos Isaac e Ismael. Isaac, a boa semente, e Ismael, a semente má. E logo a mesma ideia de inimizade. Ismael odiando e tratando de destruir Isaac, segundo diz em Gálatas no capítulo 4. Depois temos a história de Jacó e Esaú, outra dupla no livro de Gênesis. Esaú, o mau, que vendeu a sua primogenitura, e Jacó, o lado bom, o que recebeu a primogenitura. E a inimizade de Esaú contra Jacó, seu irmão. Temos também Ló e os construtores das cidades de Sodoma e Gomorra. Ló, segundo 2 Pedro 2, 6 a 8, era um homem santo, molestado pela impiedade da cidade, porquanto a Bíblia diz que os habitantes das cidades de Sodoma e Gomorra eram maus e pecadores diante de Jeová. E depois temos José, por um lado, e os seus irmãos, por outro lado. Quero dizer, o livro de Gênesis é a história de duas sementes, a semente boa e a semente má, em discussão ou em guerra uma com a outra. E esta ideia desenvolve-se ao longo de toda a Bíblia e finalmente culmina no livro de Apocalipse, com aqueles que têm o selo de Deus e os que têm a marca da besta. Aqueles que se apresentam como em Apocalipse 14, que são os justos e as uvas que são deitadas no lagar da ira de Deus. Aí culmina esta ideia. E vamos encontrar em um dos nossos temas, quando falarmos da Batalha de Armagedon, que a história de Caim e Abel, esta rixa entre estes dois irmãos, e a rixa tinha a ver com a obediência a Deus, com a verdadeira adoração a Deus. Vamos perceber que esta história, desta discussão entre estes dois irmãos, ilustra os dois grupos que vão estar sobre o planeta Terra no final da história. E vamos ver que a grande guerra final vai ter a ver com se obedecemos a Deus ou não, se adoramos a Deus como Deus o mandou ou não. Quer dizer, vai ser uma repetição da história de Caim e Abel, só que no final da história vão ser dois grupos mundiais, ao passo que no começo da história eram apenas duas pessoas. Quer dizer, as sementes de Gênesis cresceram e alcançaram o seu cume no livro de Apocalipse. Agora, antes de terminar o nosso tema de hoje, preciso de vos falar de mais um aspecto referente ao livro de Gênesis. O livro de Gênesis parece ser um livro fácil. É um dos favoritos das pessoas porque contém muitas histórias. Histórias que são emocionantes e dramáticas. E muitos cometeram o erro de pensar que o livro de Gênesis é apenas uma coleção de histórias que se realizaram aproximadamente há uns 2500 ou 3000 anos. Mas o livro de Gênesis tem uma dimensão oculta. O livro de Gênesis tem uma dimensão que poucos eruditos descobriram. É que as histórias de Gênesis não são apenas histórias, mas são profecias. Cada história descrita no livro de Gênesis realizou-se historicamente, não me entendam mal, mas cada uma dessas histórias na realidade é uma profecia. Quer dizer, está a anunciar eventos que se vão passar no futuro, semelhantemente ao que se passou nessas histórias. Não é nada novo, meus queridos irmãos e amigos, porque Eclesiastes 1 e no versículo 9 fala-nos da repetição da história. Reparem em Eclesiastes 1 e o versículo 9. Diz aí, o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer.
de modo que nada há novo debaixo do sol. Reparem, o que sucedeu é o que vai suceder. Não há nada novo debaixo do sol. E sabem porquê? Porque o homem é sempre igual. E o diabo também. E Deus também sempre atua igual. Por isso, as histórias têm tendência para se repetir no futuro. Reparem também o que diz Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 15. Eclesiastes 3:15. Diz: o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que se passou. Reparem que diz novamente que o que há de ser já foi. Quer dizer que as histórias no livro de Gênesis, na realidade, não são apenas histórias, mas sim profecias. Permitam que vos dê alguns exemplos. Estas são histórias do livro de Gênesis que vamos estudar durante este seminário, mas quero apenas mencionar brevemente algumas destas histórias para que vejam bem como estas histórias são também profecias. Já vimos Gênesis 3:15. As 4 ideias nesse versículo: inimizade, uma serpente, uma mulher e uma semente da mulher. Vimos em Apocalipse 12 que temos as mesmas ideias. Temos uma mulher, a mulher tem no ventre uma semente, aparece um dragão ou uma serpente que quer comer o filho, ou seja, está em inimizade com o filho. Então quer dizer que Gênesis 3:15 não é apenas algo que Deus disse à serpente no jardim do Éden, mas é um versículo que tem uma dimensão profética ou futura que se iria cumprir quando Jesus nascesse da Virgem Maria. Temos também a história do Éden. Podemos ler em Gênesis 1 e 2 e a bonita descrição desse jardim precioso onde estava a árvore da vida, o rio da vida. Mas sabem que em Apocalipse 21-22 temos a mesma ideia? Em Gênesis 1 e 2 temos o Éden. No resto da Bíblia fala de como o homem perdeu o Éden. E Apocalipse 21-22 fala da restauração do jardim do Éden que existia no começo da história. Gênesis 1 e no versículo 2 fala-nos da condição da terra antes da criação. Diz que a terra estava desordenada e estava vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Reparem nas palavras: abismo, trevas, desordenada, vazia. Sabem que a Bíblia diz que a terra vai voltar a essa condição outra vez? Usam-se as mesmas palavras para falar do que se vai passar no futuro. Em Jeremias, no capítulo 4, diz Jeremias, quando vê a segunda vinda de Jesus, diz: vi a terra e estava desordenada e vazia, e olhei para os céus e não havia neles luz. Quer dizer que o que se passou no começo, passar-se-á no final. Assim como a terra estava desordenada, vazia e em trevas antes da criação, quando Jesus vier e também em consequência das pragas, a terra regressará a essa condição antes que Deus faça novo céu e nova terra. Já vos mencionei a história de Caim e Abel. É uma história profética, não se passou apenas como dois personagens em certa ocasião, no passado, mas ilustra o que se vai passar no final da história. Deus manda Caim e Abel: tragam-me um animal, vão adorar-me com um animal. Vão-no sacrificar. Abel disse: bem, se Deus disse que é para sacrificar um animal, vou trazer um animal. Caim disse: bem, eu não ando nessa coisa dos animais, vou trazer dos meus produtos agrícolas. Quer dizer, Abel obedeceu a Deus e adorou a Deus, como Deus mandara. Caim desobedeceu o mandato de Deus e adorou a Deus como ele próprio quis. No livro de Apocalipse vamos ver que os dois grupos que vão existir no mundo no final da história vão ter estas mesmíssimas características de Caim e Abel. Vai haver um grupo que professa adorar a Deus, mas não o adora como Deus disse, nem obedece a Deus. Porém, vai haver outro grupo que obedece os mandamentos de Deus. Satanás vai odiá-los, mas vão adorar a Deus tal como Deus mandou, não como eles querem.
Quer dizer, a história de Caim e Abel é uma história profética. Podemos também mencionar a história do dilúvio. Jesus disse, como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu pergunto, queria Jesus que a história do dilúvio era uma história profética? Claro que sim, porque disse que assim como se passou lá, vai se passar no final da história. Quer dizer, para Jesus a história do dilúvio não era apenas uma história, mas era o quê? Uma profecia. E vamos dedicar um tema completo do nosso seminário sobre a história do dilúvio e vamos ver que cada detalhe da história do dilúvio, a pregação de Noé, o derramamento do Espírito Santo, com a sua pregação, as decisões que as pessoas tomaram, quando se fechou a porta, um período de tempo desde que se fechou a porta até começar a chover. Os que estavam lá dentro não estavam seguros. Será que era verdade o que estava a pregar? E cada dia os que estavam do lado de fora se tornavam mais violentos. Tudo isso se vai cumprir no futuro. Vai haver uma pregação poderosa acompanhada pelo Espírito Santo. A raça humana vai se dividir em dois grupos. Vai-se fechar a porta da graça para o mundo e depois que se fecha a porta da graça, os filhos de Deus vão viver no planeta um período de tempo aparentemente parecendo que Deus os abandonou. Conhece-se esse período como o tempo de angústia ou a grande tribulação, e os ímpios revoltar-se-iam mais e mais zangados contra os filhos de Deus. Mas assim como caiu água do céu e vinha a água das fontes do abismo, diz o livro do Apocalipse que cairá fogo do céu e sairá fogo da terra para destruir os que querem destruir o povo de Deus. Quer dizer, a história do dilúvio é uma história profética. Não só sucedeu no passado, mas sucederá também no futuro. E o chamado que Deus fez a Abraão para que se saísse de Babel, de onde se tinha construído a Torre de Babel. Em Apocalipse encontramos o cumprimento disto, porque Deus, no final da história, diz ao seu povo que está em Babilónia. Em Apocalipse 18:4 diz: "Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados." O que se passou com Abraão, historicamente, vai se passar com o povo de Deus no final da história. A confusão e a queda de Babilónia na Torre de Babel vai se repetir no livro de Apocalipse. Assim como caiu o cimo dessa torre, assim como as pessoas ficaram confundidas, em Apocalipse 14:8 e em 18:1-3 diz: caiu Babilónia. Então não podemos entender a queda de Babilónia no final da história, a menos que tenhamos entendido a primeira queda de Babilónia na Torre de Babel. Podíamos mencionar os 3 anjos que foram ter com Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos ter um tema completo sobre o que se passou com as cidades da planície. Por que acham que foram 3 anjos ter com Abraão antes das cidades serem destruídas? Eu pergunto, o livro de Apocalipse fala de 3 anjos que virão dar uma advertência ao mundo antes que Jesus venha? Claro que sim. E vamos ver que tudo o que se passou antes da destruição de Sodoma e Gomorra e o que se passou quando estas cidades foram destruídas vai se repetir de novo. Não com 2 cidades, mas a nível global. A história de Ismael e Isaac, que se encontra em Gênesis 16 e 17, o apóstolo Paulo, em Gálatas 4, 21-31, diz que essa história é profética, representa os que vivem conforme a carne e os que vivem conforme o espírito. Representam 2 classes de pessoas que vão viver no decurso da história. O sacrifício de Isaac, em Gênesis 22, de onde Abraão oferece um carneiro no lugar de seu filho, representa o facto de que Jesus sofre na cruz em nosso lugar. Vamos ter um tema completo, onde vamos traçar essa história de Gênesis 22. A escada que Jacó viu entre o céu e a terra. O próprio Jesus disse em São João 1:51 que ele era a escada. E assim como Jacó vira anjos ascendendo e descendendo pela escada, Jesus disse: o céu será aberto e haverá anjos que ascenderão e descenderão sobre o Filho de Deus.
Assim como a escada tem duas partes-chave, a parte de baixo e a parte de cima, Jesus é homem conosco. Essa é a parte de baixo. E é Deus com o seu Pai no céu, que é a parte de cima da escada. Quer dizer que a escada também é profética, não é apenas um evento histórico. O tempo de angústia que Jacó passou quando o seu irmão Esaú vinha para o destruir conhece-se como o tempo de angústia de Jacó. Na realidade, é uma ilustração da experiência pela qual passará o povo de Deus antes da vinda de Jesus. Em Daniel 12:1 diz: haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Assim como Jacó foi livrado na ira do seu irmão, no final da história o povo de Deus será livrado da ira dos que os querem destruir. A história de José é uma história, mas também é uma profecia. Permitam que mencione só alguns exemplos da história de José. O seu pai mandou-o a seus irmãos, mas os seus irmãos não receberam. Foi vendido por uma moeda de prata. Os seus irmãos pensavam que se tinham desfeito dele, mas pelo que lhe fizeram, ele chegou a ser o salvador deles. Será isto uma ilustração da vida de Jesus? Jesus também foi enviado pelo seu Pai para nos resgatar, que estávamos perdidos. Diz no Novo Testamento que Jesus veio aos seus e os seus não receberam. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. E os seus inimigos pensavam que se tinham desfeito dele, mas pelo facto de o terem entregue, Jesus chegou a ser o Salvador. Ou seja, a história de José é uma história profética. E o que dizer dos 144 mil do livro de Apocalipse, capítulo 7 e capítulo 14? Não podemos entender os 144 mil das 12 tribos de Israel sem entender a bênção que pronunciou Jacó sobre os seus 12 filhos em Gênesis 49, onde se mencionam as características de cada um deles. Quer dizer que a base para entender os 144 mil está na história que encontramos em Gênesis capítulo 49. Meus queridos irmãos e amigos, esperam-nos momentos emocionantes neste seminário. Vamos estudar grandes coisas no livro de Gênesis. Vamos encontrar não apenas a sua dimensão histórica, mas vamos compreender a sua dimensão profética. E vamos ver a Bíblia, possivelmente como nunca a tínhamos visto antes. Vamos ver o grande plano de Deus para as nossas vidas e o que é que Deus quer que façamos em preparação para a sua gloriosa vinda nas nuvens do céu. Deus nos abençoe.